pode ser feio, pode ter olho azul, não interessa. Se não convencer a mulher, não ganha eleição. É simples assim, é matemático. Eleição não se ganha com 20, nem 21, nem 25% dos votos. Eleição se ganha com 50% mais um. Então não adianta fazer o discurso, que é o discurso interno, é o discurso da bolha, é o discurso da torcida, porque é um discurso burro. Né? Eleição é matemática. E o Jair Bolsonaro sabe que tem esse grande desafio, tem que trabalhar com isso, tem que trabalhar na campanha, tem que trabalhar no discurso, tem que trabalhar nas ideias, tem que trabalhar nas propostas para conseguir atrair esse voto feminino. Tem jeito de atrair o voto feminino? Claro que tem jeito de atrair o voto feminino. Basta trabalhar com inteligência interna, externa e entender qual é o método de comunicação para chegar nelas, nas mulheres. Aí sim. Aí se Jair Bolsonaro chegar nas mulheres e no eleitor que se sentiu corno do Aécio, ele pode ganhar até mesmo no primeiro turno. Até mesmo no primeiro turno. Né? Difícil? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Mas talvez mais difícil ainda seja no segundo turno. Porque lembre-se que num segundo turno são todos contra o Bolsonaro. Há pesquisas que mostram que em alguns estados a rejeição chega a ser de 70%. 70% em voto feminino. No Nordeste, por exemplo, há um grande desafio para conquistar esse voto feminino. Então, qual é a estratégia? Né? Mulherada na campanha. É conquistar essa mulher. Porque é essa mulher que tem o votinho na mão que vai definir a eleição. A eleição de 2018 vai ser definida pelas mulheres. Ponto, acabou. Querendo ou não, é matemático. Quem não conquistar a mulher, perde a eleição. Quem não conquistar o voto da mulher, perde a eleição. Então, o desafio do senhor Jair Messias Bolsonaro é conquistar as meninas. Ponto. É matemático. Ponto. Paulo, obrigada. Grande prazer ter você aqui. Deixa eu ver se o microfone está ligado. Pronto, ligadinho. Obrigada por você ter vindo. O Paulo está fazendo aí um bate-volta, né? Rio, São Paulo, para acompanhar aqui o lançamento do JHN Channel, no JHN Show. E eu não poderia iniciar. E é PhD em economia, sabe bem pouquinho, quase nada, bem pouquinho. Ele está fazendo o plano de economia do candidato que lidera hoje as pesquisas de intenção de voto, as pesquisas normais, não as que incluem o presidiário. Elas não incluem o presidiário. Porque presidiário, pela lei, não pode, né, gente? Assim, não tem uma lei que diz que gente ficha suja não pode? Presidiário não pode, né? Então, as pesquisas que não incluem presidiário, né, o Jair Bolsonaro lidera e o Paulo Guedes só não será ministro da Fazenda, se não quiser. Está fazendo o plano e está trabalhando. Paulo, boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Esse compromisso com valores é importante porque realmente são esses fundamentos que permitem avançar. A civilização é em cima de valores. E sejam valores conservadores, sejam valores liberais, a verdade é que a curto prazo qualquer grupo de homens podem escolher as ideias que eles querem adotar. Os homens podem escolher ideias que quiserem, mas a longo prazo as boas ideias é que selecionam os grupos humanos que terão sucesso. Então, eu acho muito importante esse compromisso de mídia com os valores, principalmente da civilização ocidental. Nós conhecemos e é um experimento de séculos. Não é algo que começou Sobe um pouquinho o microfone, Paulo. Isso. Não é algo que começou ontem, né? Há toda uma história, uma civilização. Sabe que você tem esse lado, né, liberal. E se a gente fosse fazer uma conta, assim, básica, a gente podia chegar à conclusão que é o seguinte: não, o Paulo Guedes combina mais inicialmente com a plataforma do João Amoedo, sei lá, inicialmente lá atrás o próprio Luciano Huck chegou a falar de você. Por que você topou entrar nessa luta? Eu, na verdade, recusei vários convites e sondagens para ir para o governo,
E a única vez que eu considerei seriamente lá atrás foi quando era um programa liberal, de um candidato liberal, era 1989, era a primeira eleições diretas que nós teríamos, e o programa era do AFIF. O AFIF me chamou, me pediu para preparar um programa, era o Juntos Chegaremos Lá, e, na verdade tinha um programa econômico. E eu achava que era relativamente simples, bem mais complexo do que hoje. Naquela época, para vocês terem uma ideia, a dívida pública federal interna era em torno de 60 bilhões de dólares. Quer dizer, então nós privatizaríamos aceleradamente e zeraríamos a dívida interna. Oh, que sonho, hein? Isso significa Hoje não dá se mais. tivéssemos feito aquilo naquela época, teríamos hoje, gastamos por ano aí 400 bilhões de reais. Isso é um plano Marshall. O Brasil reconstrói uma Europa por ano, sem conseguir se livrar da pobreza. O plano Marshall foi em torno de 13 bilhões de dólares, em reais de hoje, em dólares de hoje, seria em torno de 100 e poucos bilhões de dólares, dá esses 400 bilhões de dólares. Então, se nós zerássemos a dívida lá, nós teríamos uma Europa para reconstruir por ano, o que significa que não haveria mais miséria, o país estaria bem à frente. Mas por que a privatização, a ideologia? Não. Quando os militares entraram com um projeto de estabilização, realmente o Brasil derrubou a inflação rapidamente, com a dupla câmbio de bilhões. E aí começou uma recuperação econômica, e aí se estendeu, fizeram planos de investir em infraestrutura. E realmente o Brasil desenvolveu uma estrutura de excelente qualidade, mas o que acontece normalmente é que, e isso aconteceu também na economia soviética, aconteceu na economia chinesa, você domina algumas tecnologias simples, como hidrelétrica, estrada, 2, 3 coisas desse tipo, começa a gastar bilhões, vai, o país cresce algum tempo, mas é um mecanismo de comando central e a economia não funciona bem assim. A economia precisa de experimentação, de descentralização. Então, essa foi uma das primeiras conversas que eu tive com o Jair. A sua pergunta de como é que eu cheguei no Jair é interessante. Eu sou muito distante político, tive sondagens. Curiosamente, eu acabei bater em Luciano Huck, o Jair aconselhava trocar o rumo, mudar a direção. E saí de lá muito preocupado, porque vi, o Brasil vai piorar bastante. E quando o establishment perde a decência, a regeneração vem pelas urnas. Isso aconteceu em 89, exatamente quando o centro não conseguiu produzir uma solução. Veio um jovem pela direita, que era o Collor, veio um operário pela esquerda, que era o Lula, e os insiders simplesmente dissolveram. Então, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, os candidatos do establishment dissolveram. Eu saí do Palácio em dezembro de 2015, absolutamente convencido que ia acontecer a mesma coisa. O establishment ia dissolver, nenhuma candidatura de centro ia subir, como acho hoje. Não vai subir o Alckmin, não vai subir o Meirelles, não vai subir ninguém. Todos estão com uma âncora no pé, não tem ninguém, jeito. porque é o establishment dissolveu. E então eu saí com a ideia de que teria que haver um outsider. E um outsider que tinha 40 milhões de seguidores, à época, era o Huck. O Luciano Huck. Era o Luciano Huck. Então era até uma oportunidade olhar para frente, gente jovem e tal. Não funcionou. E aí é muito interessante porque o fenômeno Jair Bolsonaro começou a surgir. Eu não estava nem olhando nessa direção, porque eu olhava e dizia, bom, a esquerda tem aí um terço, 20%, 25% que tem centro. Quem define a eleição normalmente é o centro. A direita também tem sempre 20%, 25%. Quem define é o centro, só que o centro está vazio. E eu acho que esse centro está começando a perceber esse fenômeno do Bolsonaro. Então o Bolsonaro me chamou para uma conversa e me fez 2 ou 3 perguntas que me impressionaram bem. Né? Ele falou, Paulo, preservação de vidas, de propriedades, isso é função básica de governo. Você acha de um país onde morrem 60 mil pessoas por ano, não há segurança para as vidas, para as propriedades, nossas famílias têm a velocidade do ser humano, nós precisamos de um ser artificial forte, absoluto, é o Leviatã, ordem, preservação de vidas e propriedades. Aí você vai ao John Locke, do governo civil, a mesma coisa, como é que uma nação vai ser industrials, né? Como é que uma nação vai trabalhar se o fruto do seu trabalho não é assegurado, etc. Então, a razão básica do Estado de Direito, dos constitucionalistas britânicos, a razão básica e essencial de um governo é a preservação de vidas e propriedades. Então as pessoas estão em choque, não percebem por que o Jair está subindo, mas ele está subindo porque ele defende uma função fundamental de governo, não há progresso. E aí foi
Não há progresso sem ordem, né? E Tem que botar ordem agora para o progresso vir automaticamente, é o básico. Aí não é automaticamente. Aí é que é a brincadeira que eu fiz quando nós começamos a conversar e a mídia perguntava, mas você é um liberal conversando com um general, como é que pode? Como é que casa isso? Como é que pode isso? Não entendo e tal. Eu dizia, olha, vocês estão impressionados porque a ordem começou a conversar com o progresso. O progresso não sou eu. O progresso são as ideias liberais. São as ideias de que a grande alavanca, a grande ferramenta de enriquecimento, na verdade, mais do que enriquecimento, de valores, de tudo isso, é justamente o pensamento livre, é a liberdade. E enquanto as pessoas acham que o Ocidente está numa crise de valores também, enquanto o Ocidente está com esses problemas, o capitalismo está tirando 3,5 bilhões de eurasianos da miséria. Nunca houve, quem estiver olhando de Marte, nunca houve tanta criação de riqueza na Terra. Quem está olhando de Marte está achando que o mundo está... Quem está na Terra, quem está no Ocidente, acha que o mundo está em crise, porque tem uma disruptura. Toda hora um governo perde, o Macron surpreendeu na França, teve o Brexit na Inglaterra, aí de repente tem o Trump nos Estados Unidos, aí tem o Bolsonaro subindo aqui. Então os establishments estão meio assustados. Mas não há razão para isso. Na verdade, o que há é que 3,5 bilhões de eurasianos, que são os abandonados pelo socialismo. O socialismo falhou miseravelmente para 3,5 bilhões. Metade da humanidade estava afundando sob o peso do socialismo. É o leste europeu, é a Rússia, é a China. Eram miseráveis, a Índia, estava todo mundo descendo. De repente, mergulharam nos mercados globais. Mergulharam no comércio com a civilização ocidental. 3,5 bilhões de eurasianos estão saindo da miséria. Nunca houve antes na história. Nunca antes da história deste país. Nunca antes na história da humanidade tanta gente escapou da miséria, fugiu da miséria, através dos mercados. E na hora que eles entram nos mercados, os salários não sobem no Ocidente. E aí começa o corre-corre do